Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer essa orquídea enraizar de uma forma simples e fácil, né? Utilizando coisas aí que todos vocês têm em casa. Então assim, a gente não vai utilizar nada de diferente demais, tá? Eu geralmente não utilizo nem enraizador para fazer essas plantas se desenvolverem. E se você quer saber o que eu faço, né? O que eu vou fazer para salvar essa orquídea aqui, vocês podem observar que ela tá bem debilitada, tá muito desidratada. As únicas raizinhas que tem, olha só, as únicas raizinhas que tem tá tudo seca, tá vendo? Tá igual uma palha. E por mais que ela esteja com um brotinho novo saindo, né, a planta tá bem feinha e a maioria das pessoas iam acabar jogando, né, uma orquídea dessa fora. Então assim, se você tem uma planta nessa situação aí no seu orquidário, quer saber como fazer essa orquídea enraizar, como fazer ela se desenvolver novamente, né, acompanha o vídeo aí até o final. Mas antes, já vai curtindo aí, compartilhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora pro tema de hoje. Vamos ver como que eu vou estar fazendo essa planta se enraizar, né, e reidratar novamente. Bora lá! Pessoal, então vamos lá, olha só, já coloquei tudo aqui que a gente vai estar utilizando no replante de hoje, né? E assim, é bem importante lembrar que a maioria dos casos, né, que as orquídeas acabam chegando nesse nível de desidratação, nesse nível aqui que essa planta tá, é porque a pessoa não replanta no momento certo. Por isso que eu sempre aconselho, comprou uma orquídea, chegou plantada aí, né, já tá no substrato velho, replanta. Replanta para você não acabar perdendo essa orquídea, mesmo que ela estiver florida, né? Eu sempre faço os plantios aqui das minhas quando chega, para que a planta acabe não se debilitando, né? Porque se ela fica em um substrato velho e úmido, vai perder raiz, vai desidratar e vai chegar desse jeito. E em contrapartida, não vai adiantar você pegar ela e replantar na hora certa, mas não plantar da maneira certa, da maneira adequada, que foi o que aconteceu com essa planta. Ela estava amarrada em um tronco, né? Só que a pessoa que amarrou ela deixou ela meio bamba. Então, assim, sempre que ventava, sempre que chovia ou então molhava ela, ela ficava caindo, né? De um lado para o outro, de um lado para o outro. E aí aconteceu que a planta ficou nesse nível aqui. Ela foi saindo algumas raizinhas novas, mas sempre que ela começava a querer enraizar, vinha o vento ou então vinha a chuva, né? Ou as regas e acabava mexendo com ela no tronco que ela estava. E aí não permitiu, né? Esse negócio dela ficar mexendo demais não permite que ela enraize. Por quê? A pontinha da raiz vai ficar passando no tronco, né? E aí a planta não vai conseguir se desenvolver, aquela raizinha vai acabar secando e aí acontece isso aqui. Ela vai começar a perder raízes, vai desidratar, vai ficar feia, né? Ela também tem uma queimadura bem grave aqui do sol, vocês podem ver que ela queimou bastante, mas o maior problema aqui não é nem as folhas, não é nem essa queimadura, e sim, né, o enraizamento aqui, que a planta acabou perdendo tudo porque ela não estava fixada da forma correta. Então, por isso que é importante. Às vezes eu passo aqui para vocês, gente, amarra, coloca ela bem firme no tronquinho para que ela se desenvolva. E às vezes algumas pessoas, né, acham que é só enjoo, que é só conversa, mas aqui tá a prova, né? Essa planta aqui, ela tava bamba demais no tronco, olha o que aconteceu, né? Ela foi desidratando, foi perdendo raiz, as raizinhas que saíam não desenvolviam, porque queimava quando encostava no tronco e a planta ficava balançando, e aí acabou que a orquídea ficou desse jeito. Em contrapartida, tem uma outra que eu plantei aqui, ó, essa aqui eu já cultivo ela já há um tempinho, não tem muito tempo não, até fiz o replante dela aqui para vocês, mas olha só, a diferença, essa planta ela tá bem firme, tá bem fixada, ela não fica mexendo quando venta nem nada do tipo, e olha só, as raízes conseguem se desenvolver, entendeu? Então, um ponto principal aí para você ter desenvolvimento é esse, né? Você fazer a planta ficar fixada, ela tem que se sentir estável onde ela está plantada para que isso não aconteça, tá bom? Mas enfim, só estava explicando mesmo mais ou menos aí o que aconteceu com ela, né? Agora vamos lá para como salvar essa orquídea. Se você tem uma planta que está nesse nível, né? Essa aqui está até saindo um brotinho, mas mesmo se ela não tivesse, daria para salvar sim. Por quê? Vocês podem ver que ela está verde, ela pode estar desidratada, pode estar com folhas queimadas, com as folhas feias, né? Às vezes pode estar até sem folha nenhuma. Mas se ela ainda tiver verde no pezinho dela, nesse rizominho aqui, ó, se isso aqui não morreu, não secou,
ainda dá para salvar a planta, mesmo que ela não tenha raízes, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer para salvar ela? Olha só. Eu aconselho vocês utilizarem o carvão porque ele vai ajudar muito no enraizamento, vai estimular esse enraizamento mais rápido, tá? Um ponto principal para salvar uma orquídea e fazer ela enraizar mais rápido, uma planta debilitada desse nível, tem que ser vaso pequeno. Vocês podem ver, eu vou colocar ela nesse vasinho pequenininho aqui, tá vendo? Não tem nem muito espaço para ela, mas não pode colocar em um vaso grande. Mesmo que a planta precise de um vaso maior, mesmo que a planta já seja uma planta mais desenvolvida maior, né? Um vaso menor vai fazer ela se recuperar mais rápido, tá bom? Se eu colocar essa planta em um vaso gigante, ela não vai se recuperar, ela vai continuar se desidratando e ficando cada vez mais feia. Então, primeiro passo, um vasinho pequeno, olha só. Vou colocar ela aqui nesse vasinho, tá bom? Como substrato, igual eu falei para vocês, vai ser o carvão, e um ponto principal, crítico aí para você ter um bom desenvolvimento é deixar ela firme, tá? Porque aconteceu aquilo ali porque ela tava, né, bamba demais onde ela tava fixada. Então, para ela ficar bem firme, vocês vão utilizar um arame, tá bom? Então, assim, na hora de recuperar uma orquídea, eu aconselho plantar no carvão, mesmo que você não cultiva. Depois que ela estiver bonita, recuperada, aí você pode retirar, pode amarrar no tronco, pode fazer, né, plantar aí no substrato que você gosta, desde que você plante ela, né, do jeito certo. Deixar ela firme e fixada no substrato, no vaso, no tronco, onde você for plantar, entendeu? Então, vamos lá, ó. Um arame, eu vou estar dobrando esse arame assim. E assim, já mostrei várias vezes para vocês, mas eu gosto de repetir esse processo, porque muita gente está chegando no canal, né, para o pessoal já ir sabendo como que faz. Então a gente vai modelar esse arame no formato de um U, tá vendo? Com uma perninha menor e uma bem maior. Nessa perninha menor a gente vai fazer um ganchinho e vai colocar aqui, ó, no canto do vaso, tá? Esse ganchinho você tem que apertar bem, que ele tem que ficar bem firme aqui, bem fixado, tá bom? Então, ó, a gente vai pegar ele, vai apertar ele bem aqui no cantinho do vaso. Vamos ver se vai dar, porque esse alicatinho aqui é uma tristeza, né? Ó, tá vendo? Apertou ele bem para ele já ficar bem firme, tá vendo? Depois disso, eu já vou começar a colocar os pedaços, né, de carvão aqui no vaso. Então, ó, a gente já coloca ali no fundo os pedacinhos de carvão. Tá? Tem que ser pedaço menor, gente. Não adianta você pegar 3 pedaços desse tamanho, colocar lá e plantar, que não vai dar certo, não. A planta tá debilitada, lembre-se disso. Então, a gente vai colocar pedacinhos menores, tá? Porque eles vão ajudar a manter um pouco mais de umidade quando é menorzinho. Se você coloca pedaço muito grande, ele vai secar muito rápido, né? Por isso que a planta geralmente vai se debilitar. Então, ó, coloquei os pedacinhos de carvão. Agora eu vou posicionar ela, igual a gente fez, ó. Eu vou colocar ela dessa forma aqui, tá vendo? Vocês podem ver que eu coloquei o carvão no fundo e vou posicionar ela em cima, ó. Esse arame aqui que a gente colocou, tá vendo, ó? Esse arame aqui que a gente colocou, deixa eu focar aqui para ficar melhor. A gente vai amarrar um dos bulbos, ó, para a planta ficar firme. Então, eu vou utilizar uma abraçadeirinha de plástico. Se você não tiver, pode ser aquele aramezinho de pão, ou então um barbante, né? O que importa é deixar ela firme, gente, tá? Ó, sempre que você for amarrar um bulbo de uma catleia, tem que ser no encontro aqui, ó, entre a folha e o bulbo. Não pode ser no meio do bulbo, que senão você quebra e machuca ele. E nem no meio da folha, que senão você também vai quebrar a folha. Então, é sempre nesse encontro aqui, entre o bulbo e a folha, que a gente faz, que a gente amarra, né, a planta. Então, ó, já coloquei aqui, fixei. Vou pegar essa braçadeirinha para deixar ela mais firme e vou passar por aqui, ó. Vocês podem ver que aqui tem um buraquinho no vaso, tá vendo? Então, a gente tem que sempre, pessoal, que procurar uma forma melhor de deixar a planta mais fixada possível, tá? Porque isso vai definir se vai ter resultado, né? Se o replante vai ser um sucesso ou não. Então, ó, a gente já colocou ali o arame e agora a gente vai passar uma braçadeirinha de plástico aqui, ó, para poder firmar ela ainda mais. Ela não pode ficar balançando, ó. Vocês podem ver que a planta já ficou bem firme, tá vendo? Depois disso, eu vou colocar mais uns pedacinhos de carvão ali para completar, tá vendo, ó? Bem simples, gente, muito simples. E desse jeito você vai conseguir aí, né, salvar qualquer orquídea que esteja nessa situação e fazer ela enraizar.
Depois disso, o plantio tá feito. Se você tiver um pouquinho de brita, você pode colocar por cima, ó, para segurar melhor, porque a brita pesa, né? O carvão ele é muito leve, então a brita vai pesar um pouco mais e vai conseguir ajudar aí também na fixação da planta. Se não tiver, não tem problema nenhum, gente, tá? Então, ó, a gente vai posicionar com muito cuidado para não quebrar o brotinho. Se a sua não tem brotinho e tá com o pezinho verde, perfeito. Pode fazer do mesmo jeito, tá bom? Mas não fique esperando brotar. Se a planta tá desidratada, se a planta tá ficando feia, se a planta tá em um substrato velho, não fique esperando brotar para depois plantar não, porque senão às vezes acontece isso aqui. Ela chega nesse ponto, entendeu? Então é sempre bom a gente estar fazendo o plantio, organizando na hora certa para não precisar ficar salvando. Mas se caso precisar, é desse jeito que vocês vão ter um bom desenvolvimento. Olha só, o plantio foi feito, vocês podem ver que ela tá bem firme, ela não fica caindo, tá vendo? Ó, isso que é o importante, isso que vai fazer essa planta se desenvolver mais rápido. Então, a gente já colocou ela, né, no carvão puro com brita, um substrato que não vai deixar manter a umidade demais, porque uma planta nesse nível, gente, se você ficar molhando demais ela, exagerando na umidade, porque ela está desidratada, você vai acelerar a morte dela, tá? Se a planta está sem raiz, se as raízes estão secas, né, e a planta está debilitada, não vai adiantar ficar molhando sem parar. Então, faz o plantio, molha sempre que você vê que secou. Aqui eu vou molhar praticamente dia sim, dia não. Não precisa exagerar, porque se você exagera na umidade, a planta vai pegar um fungo, uma doença e vai morrer, entendeu? Então, ó, aqui tá feito o plantio pra gente salvar essa catleia. O brotinho dela tá se desenvolvendo bonitinho aqui. E o que que a gente vai fazer para acelerar o enraizamento, né? A gente vai utilizar um prego, olha só. Tô com um prego aqui enferrujado, tá vendo? Então, ó, vocês podem pegar qualquer preguinho aí. Depois que plantou a orquídea, você vai pôr o prego no substrato aqui no cantinho, ó. Colocou o preguinho ali no substrato, ele vai estimular o enraizamento e a brotação da planta. Mesmo que ela não esteja emitindo um brotinho novo, coloca o prego aí que você vai ver o resultado. Aqui eu já passei essa dica várias vezes, muita gente fez, né? A maioria das pessoas que fizeram aí tiveram resultados. Inclusive, se você está me assistindo, já fez o teste do prego e deu certo, coloca aí nos comentários, né, para o pessoal que está chegando ver que realmente funciona. E assim, gente, ó, esse teste do prego, eu já passei aqui, já tem bastante tempo que eu comecei, né, passar para vocês essa dica do prego, e igual eu falei, a maioria das pessoas tiveram resultado. Você, mesmo que você não acredite, acha que eu tô conversando fiado, faz o teste, não custa nada. Pega um preguinho, coloca no cantinho do vaso de qualquer orquídea que você tem aí que não enraizou até hoje. Sabe aquela planta que fica empacada, que não vai nem para frente nem para trás? Coloca o prego que você vai ver rapidinho, ela vai enraizar, rapidinho ela vai mostrar um desenvolvimento aí, vai brotar, né? Enfim, isso aí é uma dica bem legal que eu sempre faço aqui com as minhas plantas, principalmente essas debilitadas, porque ajuda muito. O carvão ele já vai estimular o enraizamento dela e o prego vai acelerar isso ainda mais, entendeu? A adubo que eu vou utilizar nela, eu não uso enraizador, só isso aqui já vai ajudar. Então assim, a adubo que eu vou usar é o de crescimento, 30-10-10, que ele vai ajudar também no desenvolvimento dela. É bem importante adubar uma planta debilitada, porque esse adubo vai dar os nutrientes aí, né, que às vezes a planta não tem, porque ela tá ficando feia, tá ficando fraca, né? E aí se você aduba, você tá dando nutrientes para aquela planta se desenvolver melhor, entendeu? Então a gente vai utilizar aí o adubo de crescimento, o adubinho orgânico, o bokashi, né? E é isso, pessoal, isso que eu vou estar utilizando nela, né? É bem importante também, depois que você faz o plantio de uma orquídea debilitada desse jeito, né? É bom você não deixar ela num lugar que pega muito sol, tá? Então, assim, pode deixar pegar o mínimo de sol possível até ela se reabilitar, né? Até ela se recuperar aí. Que aí depois que ela tiver recuperada, tiver enraizada e o brotinho já desenvolvendo, já grandinho, né? Você pode colocar no ambiente correto, na luminosidade certa, mas até lá é bom evitar muito sol, porque quanto mais sol ela pegar, mais ela vai desidratar, mais ela vai, né, se debilitar aí, tá bom? Mas enfim, era isso, gente. A dica aí, né, do enraizamento mais rápido delas é o prego, né? O prego ele ajuda muito e o bokashi também, tá bom? E deixar a planta bem firme, plantar ela do jeitinho certo que você vai ter resultado. A maioria das pessoas que estão começando agora, às vezes replanta e a planta morre, não tem resultado, né? Por causa disso. Ou a planta fica bamba demais no vaso, ou a pessoa exagera na rega, entendeu? Então, assim, tudo tem que ser na medida certa. Molhar só quando tiver seco o substrato, né? Planta firme no vaso,
Nunca utilizar um substrato que mantém umidade por muito tempo, porque isso vai matar elas, tá bom? E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e também não deixar no substrato velho, tá? Comprou, chegou, replanta rápido para não ter nenhuma surpresa aí, né? Desagradável dessa, nenhum problema igual esse aqui, tá bom? Mas enfim, era isso, gente. Eu ia replantar ela aqui hoje, né? Falei assim: "Ah, vou aproveitar para gravar um vídeo, porque muita gente me pergunta: "Ah, minha planta tá debilitada, minha orquídea tá assim, né?" E sempre que eu trago vídeo de recuperação de planta, como fazer essas plantas desse jeito aqui enraizar e se desenvolver, né? Cada uma que eu trago tá em uma situação diferente. Então, assim, essa que chegou para mim, eu falei assim, eu já vou correr e gravar pro pessoal, né? Tá tirando aí as dúvidas, quem ainda tem, ou então quem tá chegando agora, né? Mas enfim, se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, eu peço para curtir, compartilhar aí com seus amigos para poder ajudar o canal e se inscreve, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aí, não custa nada. É só clicar no botãozinho vermelho de inscrever-se logo aí abaixo e também ativa o sininho de notificação para sempre que eu mandar vídeos novos, né, como esse aqui, vocês estarem recebendo aí e estarem tendo um bom desenvolvimento nas suas plantas, né, seguindo as dicas, tá bom? Mas enfim, é isso, tá? Quem já fez o teste do prego, igual eu falei, deixa aí nos comentários o seu resultado, tá bom? Um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Amanhã eu tô aqui de novo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!